Boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Mais uma live aqui com vocês. Sim, eu troquei de dia, era para ser amanhã, mas amanhã não posso, então eu tô fazendo essa live hoje, segunda-feira, com vocês. Sei também que mudei de horário, mas tá tudo certo, né? Tô aqui contribuindo com vocês e compartilhando um pouquinho mais de consciência e o que mais é possível. Oi, Tati, meu amor. Fê, bem-vinda. Gente, bora compartilhar essa live, que hoje o tema é babadeiro. Ele é pipoco. E se tudo estivesse disponível? Se tudo que você deseja já estivesse disponível para você? Você já imaginou? E o que acontece? Por que para algumas pessoas funciona e para outras pessoas não tanto? Quem sabe me dizer, quem sabe escrever aí para mim no chat, por que para umas pessoas funciona e para outras não tanto? Por que a gente parece que vê assim, né? Umas pessoas que criam com tanta facilidade e outras com uma certa dificuldade. E aí eu quero trazer essa consciência para vocês hoje. O quantos pontos de vistas você está comprando, está insistindo em alinhar que você não é capaz de criar um mundo extraordinário na sua vida. Sim. A gente aprendeu muito que para criar algo magnífico na nossa vida, eu tenho que merecer algo. E aí, às vezes, eu tô ali tentando criar, tentando, é igual aquele negócio, sabe? Remando, e não chega a lugar nenhum. Por que para algumas pessoas funciona e para outras não? Bloqueios. Também, Fê, bloqueios. Mas aí é que tá a questão. Eu escuto muito isso. Por exemplo, quando eu faço alguma coisa diferente, né? E a pessoa vê aquilo com admiração, com alegria, né? E fala, uau, olha o que a Renata fez e tal. E aí eu escuto muito, né? Leio muito isso também. As pessoas falam, você é merecedora. E aí percebe que as pessoas alinham o que a gente conquista com merecer. E isso, inconscientemente, acaba sendo uma crença que a gente traz. Então, se algo está acontecendo na minha vida onde eu não estou progredindo, onde eu não estou alcançando os meus objetivos, quer dizer então que eu não estou sendo merecedora daquilo? Percebem? E é muito louco isso. Porque eu também pensava muito isso. Nossa, fulano merece, né? A gente cresce ouvindo isso. Nossa, fulano merece estar onde ele tá. Nossa, porque ele é um menino bom, né? A gente associa tudo. Que para aquela pessoa tá onde ela tá, ela tem que merecer. Ela tem que ter feito algo muito bom para ela estar ali onde ela tá. Tudo que está por detrás do algo bom ou algo ruim, ou é merecedor ou não é merecedor, são bloqueios também, né, Fê? Que trazem pra gente bloqueios. Mas também são crenças que paralisam a gente. São pontos de vista que a gente compra, que a gente acredita que é verdade, e aí a gente acaba não validando o nosso ser infinito. O seu ser infinito. Percebe? Tudo no universo é abundante. Tudo está à nossa disposição em abundância. Porém, quando eu não acredito em mim, eu estou na escassez. E a escassez, ela não é questão somente de crença.
A escassez, ela também é questão de falta de escolha. Então tá faltando escolha aí para você. Para que você atue aí nessa movimentação das suas escolhas. E não é também só escolher, eu escolho ser rica. E aí eu fico aqui sentadinha esperando que o universo, né, me traga os dinheirinhos e as possibilidades chegam até mim sem eu fazer nenhuma ação. Também não é isso, tá, gente? Simplesmente o que eu quero trabalhar com vocês é tudo já está à nossa disposição. E quando eu falo tudo, é tudo literalmente. O universo ele é abundante e nós somos seres abundantes. O que está requerendo, que eu não gosto de usar faltando, né? O que está requerendo aí no nosso universo, no universo de quem está vivenciando essa dificuldade, é simplesmente atualizar o receber. Se você não está atualizando na sua vida escolhas grandiosas, se você você continua, né, vivenciando o médio, o mínimo, ou o que eu tô tentando, você não está com o seu receber atualizado. E isso é grandioso. Porque é até fácil às vezes, né, falar isso. Mas eu escolho ativar o meu receber. Mas verdade, você tá atualizando o seu receber? Você tá atualizado com o seu receber? Vamos fazer um teste. Fecha seus olhos. Puxa o ar, solta o ar. E traga para você, em pensamento, 3 coisas em que você recebe com gratidão, com leveza, e que para você é muito fácil, é muito leve receber essa ação, essa movimentação. Só 3 coisas eu tô pedindo. Faz esse teste. Quais são as 3 coisas que você sabe que você tem o seu receber ativo, funcionando, aguçado? E se vocês tiverem coragem, né, de compartilhar, comenta aqui nos comentários para mim quais são essas 3 coisas, ou uma coisa que vocês quiserem colocar, não importa, né? Que vocês reconhecem que o seu receber está ativo. Tragam para mim, por favor. Quem arrisca? Quem se joga aí nesse desconhecido para trazer? Comentem. E eu vou dar um exemplo para vocês bem simples sobre esse receber. Sabe, é que meu óculos não tá aqui. Sabe aquelas pessoas que usam óculos e aí de repente elas estão com óculos na cabeça? Óculos de grau. Aí elas estão com óculos na cabeça, então assim, gente, cadê meu óculos? Onde que eu pus meu óculos? Cadê meu óculos? Meu óculos tá aqui na cabeça. E aí todo mundo tá vendo que o óculos tá aqui, né? Tá fácil o acesso, tá perto o acesso. Mas a pessoa, ela tá tão no automático que ela não tá enxergando o óculos, nem a volta dela, que dirá nela, porque o óculos está nela. Percebe que é um objeto na sua cabeça. Então você já tinha, né, que sentir esse objeto aqui. Mas a pessoa nem percebe.
Então ela não tá presente com ela. Entendeu? Dinheiro, amor e sexo. Uau! O que mais é possível, Tati? Gratidão a você, amor, por esse tema. Por estar aqui também, né? Fazendo essa troca. Então é isso. A Tati trouxe pra gente dinheiro, amor e sexo. E aí, muitas pessoas podem estar lendo isso agora, ouvindo a gente, e pode dizer assim, tá, dinheiro, beleza, mas amor e sexo, o que tem a ver com isso, né? Oi, amorzinho, feliz aniversário atrasado. E aí eu quero trazer pra vocês que tá tudo ligado. A Tati, quando ela já tá na pegada do Axis, sabe? Então ela já tá tipo assim, ó, um nível a mais, sabe? Um nível acima. Então ela já tá atualizando tudo isso. Ela já tá atualizando aqui aquela tríade que é importantíssima na vida de qualquer ser humano, porque ela não é boba nem nada, né? Então é isso. Boa noite, amor. E aí, o que eu quero trazer pra vocês? Quando o meu receber não está atualizado, eu tenho essa dificuldade de dar o próximo passo para essa abundância. Percebem? E é o meu perceber mesmo, o meu receber mesmo. Que é como eu dei o exemplo do óculos. O óculos está aqui na cabeça, está em mim. É um objeto, um corpo, né? Que está aqui junto com esse outro corpo. Então, normalmente, querendo ou não, eles estão interligados. Só que eu estou buscando o óculos o tempo todo e não percebo aonde ele está. Eu não percebo aonde o óculos está. Então, não estou recebendo dessa energia. Percebem? E tá aqui, ó, pertinho. Não é nem que tá lá do outro lado, sabe? E muitas vezes a gente é assim também com as nossas escolhas, com as possibilidades que chegam até a gente. E o que é maravilhoso, gente, se eu sou um ser energético, se tudo é frequência, se tudo é, né, tá ali, que tá no meu campo eletromagnético, o que se requer para que eu esteja presente? Então, o que eu não estou disposta a receber, que se eu estivesse disposta a receber, eu estaria vivenciando exatamente nesse momento agora uma nova realidade. Essa realidade que eu tanto desejo. Essa realidade de criação, de ação, de gratidão. Quais são as possibilidades que você tem deixado passar na sua vida pelo simples fato de você não estar realmente acreditando em você? Você não está acreditando que você é capaz de criar aquela situação, aquela possibilidade, aquele contato, aquele relacionamento? Qual é as possibilidades que estão aí, ó, batendo a tua porta e você fingindo que não tá ouvindo? Mas no fundo, você tá sentado no sofá, reclamando de que você não tá tendo sorte, que a crise tá aí, que o mercado tá fechado para você e que você não tá tendo oportunidades. Como? Eu estou a aprender a receber, não me achava merecedora. Adoro como elaborar as perguntas ao universo. Como você elabora. Gratidão, amor. E aí, sobre isso, eu falei sobre isso um pouquinho antes de você entrar, amor. O que acontece? A gente, essa questão de achar ou não que somos ou não merecedor, isso é uma pegada muito forte mesmo. Sabe por quê? Porque eu, como ser humano racional pensante, tudo que tá aqui dentro são pensamentos, sentimentos e emoções, quase que não sai.
E aí o que acontece? Se esses pensamentos, sentimentos, emoções estão trabalhando em mim e estão desalinhados, ou seja, não está condizendo, né, com o que eu estou vivendo, o que vai vir à tona? Vai vir muita culpa. Culpa em que sentido? De vários sentidos, de vários exemplos eu posso dar para vocês. Por exemplo, se eu sou uma mãe que tenho crianças e aí eu estou escolhendo empreender e aí eu tenho que estar um final de semana no evento ou tenho que estar à noite em algum lugar que meu filho tem uma apresentação e aí é importante a apresentação do meu filho, mas é importante também aquela reunião ou aquele evento, aquele projeto, percebe? A gente automaticamente se coloca num lugar de culpa. E aí você se colocando ali nesse lugar de culpa, o que passa? Você vai tirando ali a energia desse merecimento. Então você até está criando as coisas na sua vida, você está até criando um movimento, criando uma energia, só que você corta ali aquela energia da abundância, da prosperidade, da facilidade de chegar até você, justamente com seus próprios pontos de vista. Eu escuto muito isso. Eu escolho isso, mas eu tenho medo. E as pessoas falam literalmente assim. Eu escolho isso, mas eu tenho medo. Aí você pergunta, tá, mas você tem medo de quê? Tenho medo porque eu não vou ter mais o meu dinheiro seguro. Ou eu tenho medo investir tanto dinheiro e depois, se não for sucesso. Percebem? E aí o que acontece? A gente entra num looping sabotador. Porque aí você cria aqueles sentimentos, pensamentos e emoções aonde você crê que você até pode ir, só que você vai até um tanto. Porque esse tanto para você já é uau. Porque você aprendeu assim. E aí você não se sente merecedor de viver o uau, percebe? Por coisas externas, por coisas que estão por detrás de situações em que você vivenciou e que você não conseguiu liberar naquele momento. Percebem? Então você pode até dar um passo à frente. Só que alguma situação que você traz aqui de trás, aonde você se coloca em um espaço, aonde você fala, eu sou merecedora, mas nem você mesma acredita em você, você pode até estar vindo, só que você vem mais devagar, você perde a força. Então, quando você tira essa energia de merecer, porque tudo já está à nossa disposição e nada nos falta. Quando vem algo pra gente que a nossa mente vem de necessidade, de falta, é escassez. A falta, ela rege pela escassez. Percebem? Então, se eu trato aquilo como falta, mais falta eu terei. A Sandra colocou aqui sobre as perguntas, que ela gosta, né, das perguntas de Access e tudo. Por que as perguntas, elas são uma ferramenta poderosíssima no universo de todo mundo? Simplesmente pelo fato que a pergunta, ela expande, ela empodera você, ela abre um leque de possibilidades. E a resposta, ela desempodera você, porque ela te prende naquilo como se aquilo só pudesse chegar para você daquela maneira determinada. Como se você pudesse fazer somente uma escolha e não ter à sua disposição todas as escolhas. Como se você pudesse ter renda somente de um lugar e não de todos os lugares e fontes inimagináveis. Então comecem a perguntar por mais disso. O universo,
Quais são as fontes de receitas que eu posso acessar, que eu ainda não acessei? Quais são as pessoas grandiosas que estão no meu caminho para ser contribuição para a minha vida e eu na vida delas e juntos nós sermos contribuição para o planeta? Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o todo. E essa história de que quando você ganha, quando eu ganho, todo mundo ganha, isso não é balela. Isso é a pura realidade. Só que também tem algumas pessoas que elas confundem você dar a mão com ser a movimentação. Percebe? E aí fica pesado muitas vezes para as pessoas. E aí acaba que você entra nos 5 grandes que a gente trabalha em Axis, né? Que um deles é Salvador do mundo. Então acaba que você quer salvar o mundo. E aí você... Percebem? Porque toda ação que se requer é você que tem que fazer essa ação. Nós somos responsáveis por mudar e criar uma nova realidade, por sobrecriar a nossa realidade. Mas se a gente insiste em fazer as mesmas coisas e andar pelos mesmos caminhos, eu canso de dizer isso aqui, a gente vai ficar no mesmo lugar. Vocês vão chegar no mesmo lugar. Mudem de lugar, mudem de ambiência, mudem de trajeto, abram-se para novas possibilidades. A Isa tá falando aqui, olha como o tio Uni é maravilhoso. Eu estou nesse ponto. E o que mais é possível, Isa? O que mais é possível? Que você jamais imaginou. Que se você imaginasse, a sua vida ia atualizar presentes extraordinários para você, que você não saberia nem dar explicação quando as pessoas dizerem assim, rapaz, o que que tu fez na tua vida? Tu falar assim, não sei nem explicar. Percebe? É essa energia. Gente, isso é contagiante. E isso a gente trabalha muito também. Mais conhecimento eu adquiro, mais eu compartilho. Mais eu aprendo. Mais eu recebo. Mais eu compartilho, mais eu recebo. E quando eu falo compartilhar, eu tô falando de todos os meios. Pode ser nos 3 pontos que a Tati trouxe. Pode ser compartilhar dinheiro, quando a gente faz uma doação, quando a gente se investe num projeto. Pode ser compartilhar amor. Quando você também faz ali, às vezes, um trabalho beneficente. Ou quando você tá ali para uma amiga, dando o seu ombro. Você tá sendo contribuição pro todo. E quando a Tati trouxe o sexo também, a energia sexual, o libido, a nossa Kundalini, ela trabalha muito a nossa criação, ela trabalha muito o nosso poder de aquisição. E eu não tô falando só sobre dinheiro. Eu tô falando sobre movimentar esse ser que você é. Quanto você pode criar mais? O quanto você está pedindo por mais? Você está pedindo por mais? Ou você está pedindo só o suficiente? Mudei a forma de ver. Hoje apareceu para mim esse texto no livrinho que tenho aqui bem antigo. Uma pergunta poderosa de Axis para deixar a autossabotagem. Qual ganho secundário eu estou tendo aqui? Quando você perceber que você está contando historinha para você mesmo, você faça essa
pergunta para você. Verdade, corpo. Qual o ganho secundário eu estou tendo aqui com essa relação? Com certeza tem um ganho secundário por detrás disso. E aí você traz tudo que isso é e tudo que vem à tona, porque vai vir a consciência para você. Então você diz tudo que isso é e tudo que isso vem à tona. Eu destruo e descrio agora e jogo um pó de POC. E o que mais é possível. Percebe? E qual que é a régua desse mais que você pede, Isa? Qual que é a régua desse mais? Eu peço por mais e o mais chegou. E se eu pedir por mais e mais e mais e mais e mais? Eu ouvi uma frase hoje que na hora eu fiquei assim observando. Não falei nada para a pessoa, mas me veio assim, né, a reflexão. Uau, o quanto a gente ainda está enraizado com algumas crenças. Que a pessoa disse assim, fulano tá atrás de ciclano porque deve ter muito dinheiro. E aí outra pessoa disse, não, mas fulano tem dinheiro. E aí ela disse, sim, mas quem tem dinheiro sempre quer mais dinheiro. Uau! Gente, isso é uma crença limitante. E é uma crença de escassez. E eu na hora não, sabe assim, entrei, falei. Porque isso também é você não escolher ser o salvador do mundo, percebe? Mas isso fez um clique na minha cabeça. E eu disse pra mim, né? Eu disse pra mim mesma. Uau! Quanto disso nós ainda temos enraizados dentro de nós? Percebe? Então é sobre isso. O que eu posso acessar que vai sobrecriar a minha vida e trazer para o meu agora uma vida extraordinária, uma vida grandiosa? O que é sua vida extraordinária? O que é ter uma vida grandiosa? Isso é bem relativo. Percebe que tudo depende do ponto de vista? O meu ponto de vista é um, o seu ponto de vista pode ser outro. E tá tudo bem. Mas até que ponto você tá disponível, tá disposto a saber, ser, receber e perceber? Perceber tudo isso que está à sua disposição, tudo isso que está à sua volta. O quanto a gente insiste muitas vezes em ficar contando historinha pra gente mesmo sobre as nossas escolhas. O quanto muitas vezes você às vezes, né, se chateia com uma amiga, com um amigo, com o chefe, com o marido, com a mulher, simplesmente pelo fato de que eles disseram alguma coisa que você não gostou de ouvir, porque no fundo eles estavam contradizendo o que você gostaria de ouvir. Isso acontece muito. Já aconteceu isso comigo demais. De falar algumas coisas para as amigas, porque para mim estava nítido que eu estava vendo de fora. E elas virarem as costas para mim porque não gostaram do que eu falei. Mas depois volta. Ah, você tinha razão. E isso com o marido, com o filho, com o vizinho, com o chefe. Tudo isso pode acontecer.
Por quê? Porque a gente entra numa realidade onde aquilo tem que acontecer da maneira que eu escolhi. Só que às vezes a maneira que você escolheu não é uma escolha. Você está escolhendo o controle. E eu vou falar para vocês sobre mim. Eu, a semana passada e a semana retrasada também, eu vivi uma relação dessa com meu filho. Teve uma hora que eu tava, quando eu percebi, eu falei, opa, mas peraí, eu tô no controle. Eu não tô sendo a escolha. Eu não tô permitindo com que ele seja a escolha. Então eu me recuei. Então muitas vezes a gente também tem que saber tirar o nosso time de campo. Tem que saber baixar as barreiras para receber, para ouvir, para voltar e analisar de novo se é realmente aquilo que a gente está escolhendo. Se a escolha é por você ou se é pelo ego, pelo controle. Percebe? E aí você pode perguntar, Rê, fala uma pergunta, né? Pra gente sair do controle. E aí vocês podem falar como eu posso relaxar mais aqui. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a perguntar como eu posso relaxar mais com essa história. E como eu posso ser eu nessa situação. E você pode perguntar também. Verdade, corpinho. Isso é relevante? Nós vamos criar mais com essa escolha? Tem escolhas, amores, que no nosso racional é aquela escolha. Só que é uma escolha que às vezes você não vai criar mais com ela. Percebe? Então, como seria vocês estarem presente, perguntando para vocês, a cada decisão nova, a cada situação que é presente para vocês estarem se perguntando, verdade, corpo, eu vou criar mais aqui? Isso vai ser contribuição para mim, para você e nós para o planeta? Porque às vezes o nosso ponto de vista nos limita. E se o seu ponto de vista te limita, como que você vai dar o salto quântico? Como que você vai alcançar algo extraordinário? Essa semana eu fiquei sabendo que uma amiga minha está trabalhando em 2 lugares e está estudando à noite, fazendo a faculdade. E eu falei, uau, como eu fiquei feliz por ela, vocês não têm ideia. Fiquei muito feliz por ela, porque eu sei como foi a vida dela. E eu sei que ela tá na escolha de algo novo, de uma vida diferente. E ela é linda, tem toda a capacidade de poder criar uma vida fodástica para ela. E ainda aproveitar a vida dela com elegância e lucratividade. Chega de trazer esses velhos conceitos de que se o dinheiro não vier para mim com o calor do meu suor, ele não é honesto, ele não é válido. Percebe? Por isso que o planeta Terra está nessa mudança, está nessa nova energia, né, da nova era. E aí vem depois, né, os preconceituosos de plantão que têm todas as certezas do mundo com eles, que eles aprenderam com as religiões, que só existe uma maneira certa de vivenciar isso aqui que a gente está vivenciando. E aí eles se fecham para todas as outras possibilidades e vivenciam na dor.
no julgamento. Porque foram assim que eles aprenderam e é assim que tem que ser, porque eles aprenderam assim e é só assim que funciona. Percebe? Então, quantas escolhas você está fazendo para não decepcionar o outro? Quantas escolhas você está fazendo para provar para o outro que você tem razão? Quantas escolhas você está fazendo para ficar bem na fita com todo mundo? É incrível. Domingo, agora, eu dei um curso de barras de axis. Eu tava comentando com as meninas que eu fiquei impressionada. Que todas as inscrições que tiveram, todas faziam aniversário em julho. E aí eu vendo aquilo, falei, uau, que presente, né? Requer aqui com essa egrégora, com essas maravilhosas. Que presente teremos aqui. E aos 42, né? Aos 45 do segundo tempo, eu sempre troco. Aos 45 do segundo tempo, entrou uma outra que não era de julho. Foi a única, né? E aí algumas das meninas que já estavam inscritas não participaram da classe. E também tá tudo bem. Tudo é escolha. E a classe foi grandiosa. Grandiosa. Sabe? Não que as outras não tenham sido. Claro que não. Mas essa classe de domingo, ela foi diferenciada. Porque as 3 que estavam ali, elas já estão jogando no próximo nível dessa busca de espiritualidade e autoconhecimento. E elas ficaram assim encantadas, né, com a classe, ficaram maravilhadas com essa troca de energia. E me veio isso muito grande. Porque teve um período dessa criação dessa classe que começou a ficar desconfortável. E aí o que acontece quando começa a ficar desconfortável? Vocês sabem me dizer? O que acontece quando começa a ficar desconfortável as nossas escolhas? O que a gente faz? Ou o que a gente tem tendência a fazer? Não pode generalizar, né? A gente vai pro errado da gente. Ou pelo simples fato a gente fala, porque não era pra ser, então você desiste. E aí é o que eu falei já. A gente acaba matando a criação antes mesmo dela nascer. Fica pesado. Exato, amor. Percebe? Tudo que te deixa fora do lugar, que pesa seu campo, que te deixa desconfortável, não é verdadeiro para você. Agora você também não pode confundir receber no desconforto. Aí já é um outro desconforto, né? Tem desconforto e desconforto. Como tem controle e controle. Às vezes requer que nós sabemos receber do desconforto. Às vezes requer que nós sejamos o controle. Mas qual a intenção que tem por detrás disso? Tudo é intenção. Se tudo é intenção,
Qual que é a intenção que tem por detrás de tudo isso? E aí eu trago para vocês de novo a mesma perguntinha. Verdade. Você está disposto a receber? Verdade. Você está mesmo disposto a receber aquilo que você deseja? Você está disposto a pagar o preço? Muitas pessoas estão dispostas a estar na abundância, na prosperidade, né? Porém, elas não estão escolhendo receber no desconforto. Então é sobre esse desconforto que eu tô falando. O desconforto que eu tive de ir para Zurique, eu acordei 5:30 da manhã, porque daqui da minha casa em Zurique são 2 horas. Dependendo da estrada, dependendo do trânsito, demora mais. Inclusive tinha um monte de parte na estrada que estava arrumando, sabe, em obras. Então era 80, 60, 80, 60. Você já não podia ir de 120. Cheguei lá, era o que? Umas 9. E a gente voltou, era passado 7 da noite. E o dia inteiro. Dia inteiro. Entende? Então, assim, é melzinho na chupeta? Não, não é melzinho na chupeta. Requer um movimento. Eu fiquei domingo sem estar com a minha família. Eles até tinham aqui um evento na minha cidadezinha, né? Que eles foram do futebol, então meu filho, meu marido, né? Foram participar. E é sobre isso. Só que esse é um desconforto em que eu me sinto bem em fazer essa movimentação. Eu gosto. Isso vibra em mim. Tanto que eu ainda cheguei, eu ainda preparei um documento que eu tinha que mandar um documento. Ainda respondi ainda alguns e-mails e fiz a lista do que eu tinha que fazer hoje. Pra ver quando estava fresco, né, na cabeça. E aí eu fui dormir, já eram umas 2 da manhã. E não é sobre isso. É sobre a leveza que você tem em trabalhar, em vivenciar a sua vida, em fazer as suas escolhas. É sobre você baixar as suas barreiras e você estar disposta a receber de tudo e de todos, sem nenhum julgamento. É sobre você ser grata com as oportunidades, com as possibilidades que vêm até você. Quantos presentes a vida pode te dar? Eu, nesses últimos anos, eu tenho ganhado muitos presentes. E não só presentes materiais, mas pessoas que têm sido presentes na minha vida. E eu falo isso para elas com muito gosto, porque realmente elas são contribuição na minha vida. E eu sei que eu sou contribuição na vida delas. E eu sei que ambos nós somos pro planeta. Esse é o sentido de todas as coisas. Esse é o sentido da gente estar aqui vivenciando essa experiência. Nós vivemos em um mundo abundante, um mundo próspero. Se as pessoas não estão acessando essa abundância e essa prosperidade, é escolha delas. Elas estão escolhendo. Todo mundo que está aqui em planeta Terra hoje está aqui com uma linda missão.
E você? Você está vivendo a sua missão? Você está sendo contribuição na vida das pessoas por onde você passa? Ou você está sendo só problema? Eu tive, assim, alguns pontos de vista, vamos dizer assim, que eu até comentei com meu marido esse final de semana. Eu falei pra ele, amor, tá meio estranho algumas situações. Porque algumas pessoas que eu tinha muita amizade, que eu tinha muita intimidade mesmo, de frequentar a casa delas e elas frequentarem a minha casa, tudo. Eu chego nos lugares, encontro essas pessoas, eu vou cumprimentar algumas delas e elas estão frias comigo. Elas me olham assim, eu sinto um muro, sabe? Uma barreira. E eu chego, né? Oi, tal, tudo bem, isso aqui e tal. E eu sinto aquela barreira que a pessoa coloca. Eu respeito. E aí, muitas vezes, as pessoas chegam e me falam assim, mas e aí, o que aconteceu? Gente, não tem o porquê aconteceu alguma coisa. Eu não fui perguntar, não vou perguntar, entendeu? Antigamente eu até fazia isso, hoje não. Eu não escolho entender o ponto de vista de ninguém. Percebe? E isso foi o meu ponto de vista também naquela situação. Talvez seja simplesmente uma realidade presuntiva minha, uma realidade que eu estou presumindo que aquela pessoa agiu daquele jeito por A, B ou C. Pode ser. A questão é que quando você para de querer caber no mundo das pessoas, você começa a encontrar pessoas grandiosas como você. E isso eu aprendi muito com a Rô também. A Rô fala muito isso. Eu peço por pessoas grandiosas, por alunas grandiosas, para minha equipe ser grandiosa. E eu tô aprendendo muito com ela, aprendi muito com ela. Então eu peço sim por amizades grandiosas, por pessoas que me cerquem grandiosas, por uma equipe grandiosa, que ainda não chegou, está chegando. Não, já chegou alguns, sim. Sabe? Então, peça por pessoas grandiosas. Peça por oportunidades, né? Possibilidades grandiosas. Peças por trabalhos grandiosos. Eu tô o tempo todo pedindo por mais. Mais, igual a Isabela disse. Mais, mais e mais. Peça por mais. As perguntas, elas abrem um espaço, gente, incrível. Quando a gente faz uma pergunta, você está abrindo um leque de possibilidades. Você está mandando a frequência do teu corpo físico para o universo, dizendo, eu estou aberta para receber mais, mais e mais. E mais situações grandiosas vão vir para vocês. Mais. Isso, amor. Peça por pessoas grandiosas. E eu comecei a pedir muito por pessoas grandiosas. E eu tenho recebido muitos presentes na minha vida por pessoas grandiosas. Só hoje eu mandei 3 mensagens para 3 pessoas como grandiosas, que eu falei, uau, realmente essas pessoas são um presente na minha vida. É você aprender muito com elas. E às vezes não é que elas fazem alguma coisa pra você, sabe? Não é questão de fazer um favor ou ser útil. Não. É a questão de simplesmente delas serem a energia que se requer, você ser a energia que se requer. E isso também é a gente trabalhar na gratitude, né? Na gratidão. Por isso eu falei pra vocês, fechem os olhos e tragam pra vocês
3 coisas em que vocês reconhecem receber com facilidade. Porque às vezes você tem dificuldade em receber. Então tem que acessar esse receber também. Tem que fazer a ação que se requer. Mas você fazer a ação que se requer não tira o mérito de você ser esse ser infinito que você é. Porque muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em fazer mais do que ser. E eu peço muito por isso. Eu falo muito, eu sou luz, eu tenho luz, eu emano luz. Eu sou grandiosa, eu sou extraordinária, eu sou incrível. E aonde eu chegue, que eu encontre pessoas grandiosas, pessoas extraordinárias e pessoas incríveis. Eu escolho fazer novas conexões. Eu escolho novos ambientes. E nem todo mundo vai escolher estar a seu lado ou perto de você. Mesmo que essas pessoas já tenham caminhado quilômetros, léguas com você. Percebe? E é sobre isso, e tá tudo bem. As pessoas às vezes também, com um interessante ponto de vista, né, que todo mundo tem, elas acabam se esquecendo de quem elas realmente são. E às vezes você tá numa pegada tão grande de um movimento que isso só funciona assim. Que para você dar certo, para você estar naquele lugar, você tem que fazer assim, senão não vai funcionar. E você acaba comprando esse ponto de vista e aí você acaba ficando apertado no espaço e você sai de você. Você já não está na sua essência. E aí já não fica leve, já fica pesado. E eu comecei a observar muito isso. E não foi de agora, já tem um tempinho. Quais são as pessoas que se alegram de verdade com as suas conquistas? Quais são as pessoas que compartilham os momentos com você, que compartilham com você as suas escolhas? Quais são as pessoas que escolhem você? Você está disposta a não ser escolhida por ninguém? Eu já até falei isso aqui numa live. E se ninguém te escolhesse? E aí? O que você faria? Você saia correndo? Ou você ficaria para te dar a mão? Quais são as escolhas que você tem feito? Então esse é o nosso tema de hoje. Tudo já está disponível para você. Tudo. Mas para que isso se materialize, tem que partir primeiro de você. Você é o pintor dessa obra. Se o pintor dessa obra não acredita na obra que ele está pintando, como que isso vai se materializar no plano físico?
Percebem? Então comecem a perguntar. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios, poder e potência, tempo e espaço, eu e o meu corpo podemos ser. A sobrecriação magnética, da atração magnética de tudo que eu desejo para minha realidade. Como eu posso ser mais grandiosa, como eu posso ser mais incrível, como eu posso ser mais extraordinária. Como eu posso ser mais vista, como eu posso ser mais impactante. Como eu posso ser mais luz, como eu posso ser mais amor. Essa é algumas perguntas que vocês podem estar usando no dia a dia de vocês, conectadas com vocês. Eu escuto muitas pessoas falarem assim: ai, Rê, eu ando tão sem energia, minha energia tá lá embaixo. Tá, mas o que você tá fazendo para ter energia? Você tá se olhando no espelho e tá dizendo que você é grandiosa? Você tá se olhando no espelho e tá dizendo que você é maravilhosa, extraordinária, que você é incrível? O que você tá fazendo? Você tá se cuidando? Você tá se amando? Você tá agradecendo o seu corpo por tudo que ele tá criando para você? Ou você tá na comparação com o projeto das pessoas, com o corpo das pessoas, com a maneira das pessoas, com a criação das pessoas? Ou você tá pior, só olhando aquilo em que não tá criando na sua vida? Porque a gente também tem essa fase, viu, gente? Eu também já fiquei muito nessa fase. Eu já fiquei muito nessa fase. E quando eu me pego querendo ir pra essa fase, eu faço: opa, Renata, volta aqui. Te quero ali não. É normal, nós somos humanos. Nós temos situações de desafios que vai aparecer para tirar a gente do prumo. Percebe? Então, quando chegar essas situações que você, que tiver assim estranha, que você não sabe mais o que fazer, joga um 5911, 5911, 5911, 5911, 5911. Ou joga um 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Sai literalmente dos trilhos. Percebe? Que energia eu posso ser aqui? Que ação se requer aqui? Como eu posso me sobrecriar aqui? Mais clareza aqui, por favor. Renata, eu não sei qual pergunta fazer. Faça. Que pergunta requer aqui? Amores, tudo já está dentro de vocês. Mais a gente se conecta com a gente, mais a gente percebe que não tem que buscar nada fora. Tá tudo aqui dentro. Eu me basto. Percebe? E quando eu falo eu me basto, eu não tô falando, porque pode ser que tenha alguém que veja ou esteja escutando, que vai pro interessante ponto de vista, incrível, de que eu tô falando eu me basto da arrogância, da soberba de eu sou eu. Não. Quando eu falo eu me basto, eu tô falando da minha potência, que tudo já tá dentro de mim. Que eu tenho que parar de ficar buscando fora o que tá certo, o que tá errado, o que tá funcionando pro outro, o que não tá funcionando pro outro, para me trazer pro meu campo. Percebem? O que tá certo, errado não. O que tá dentro de mim que eu ainda não tô acessando. O que tá dentro de mim que eu ainda não acessei. Que se eu acessasse essa energia, essa fonte que ela é inesgotável,
inesgotável, porque ela vem da fonte criadora. É a parte de Deus, é a molécula de Deus, essa é a molécula universal que está dentro de você que está falando. Percebe? Meu amor, ninguém te segura, nada te para. É um TGV nas escolhas e nas possibilidades. Então, o que se requer para que você acesse tudo que está disponível para você? Fez sentido para vocês, amores? Compartilhem comigo, por favor. Fez sentido para vocês? Ou eu só tô falando aqui abobrinha? Conta pra mim. Bora escrever. Fez sentido? Não fez sentido? Não? Estão com preguiça de escrever? E o que mais é possível? Gratidão, Tati. Amores, ficou leve pra vocês? Gratidão, Isa. Ficou leve pra vocês? A gente aprendeu que a gente tem que ralar, que tem que ser sofrido, que tem que ser suado para criar as coisas, e não é. Peças por mais, por mais, por mais, por mais. Seja grandiosa, incrível, extraordinária. E sempre o que mais é possível que eu jamais imaginei. Como eu posso ter mais disso? Quais são os presentes que eu tenho aqui hoje? Percebem? E acordem. Hoje é o melhor dia da minha vida. Eu destruo e descrio todos os meus relacionamentos de ontem. Universo, eu me abro para as infinitas possibilidades que você tem preparado para mim. Eu acesso agora cada grandiosidade, cada presente que você está trazendo para mim. Vocês podem pedir contribuição para o corpinho, gente. Corpo, puxa a energia daquelas pessoas grandiosas que escolhem nesse exato momento a minha energia. E que você também, corpo, está escolhendo a energia delas. Tragam elas até mim. Como eu posso ser mais feliz e grata, corpo, com cada criação extraordinária que você faz, que você acessa, que você movimenta e que você se sobrecria. Tá bom? Beijo grande para vocês, amores. Eu espero que vocês tiveram muitos insights com essa live. Compartilhem essa live à vontade. Dá um joinha aí para vocês, né? As pessoas entenderem que esse conteúdo aqui é contribuição para elas também. Vamos espalhar a consciência por esse planeta, né? A gente trabalha aqui em Axis que cada consciência acessada, 350, 360 mil, né? São também liberadas. Então, vocês já imaginaram que pode ser? Que mais é possível, não é mesmo? Conto com vocês, tá bom? Beijo grande e até semana que vem.